Olá, eu sou o professor Dr. Henrique Salmazo da Silva, gerontólogo pela EASH USP, atualmente professor do bacharelado e pós-graduação em gerontologia, também aqui. Sou presidente da Associação Brasileira de Gerontologia e membro da RIESLAC, e vou falar sobre o tema do meu trabalho, que é políticas e serviços de atenção de longa duração às pessoas idosas, perspectivas e desafios para 2050. Aqui é a nossa equipe de trabalho, então nós temos aqui pesquisadores da Universidade de São Paulo, da Universidade Católica de Brasília, da Universidade de Brasília e também da Universidade de Porto, Portugal, Salamanca e Federal da Paraíba. Temos doutorandas vinculadas ao projeto da Universidade Católica de Brasília, aqui estudantes de iniciação científica, e o projeto conta com o apoio da FAP-DF. Iniciamos a nossa temática com a necessidade de pensar sobre a revolução da longevidade dos cuidados. Nós sabemos que o envelhecimento populacional é um fato inegável, é um dos desafios do século XXI, que vai levar aí uma série de mudanças sociais, econômicas, culturais e na oferta de serviços de atenção em saúde. Em 2050, um quarto da nossa população será composta por pessoas idosas. Um terço desse contingente terá doenças crônicas não transmissíveis e nós teremos aí um aumento da necessidade de cuidados de longa duração, que compreendem iniciativas de suporte e apoio às pessoas que precisam de ajuda nas atividades de vida diária. E a OPAS, ela já propõe que aqui nas Américas, por exemplo, nós passaremos aí de 8 milhões a 30 milhões de pessoas idosas até 2050. Então precisamos pensar em serviços de saúde e políticas de cuidado. E a pergunta que fica é: teremos cuidados suficientes as próximas décadas? Precisamos pensar na complexa conjuntura do Estado, na regulação da vida social e bem como funcionam esses contratos entre a família, o mercado e a sociedade. Nós sabemos que a família no Brasil, assim como no mundo, é a principal provedora de cuidados, mas será que ela vai continuar ocupando esse papel? Em vista da inserção das mulheres no mercado de trabalho, do nascimento de menos filhos por casal? Como é que o Estado vai se preparar frente a esse contingente de pessoas muito idosas é, aumentando? Então, nós temos aí a população 80 mais, que é uma realidade crescente. E, frente a tudo isso, a década do envelhecimento saudável ela já propõe algumas iniciativas envolvendo o poder público, a sociedade civil, as famílias, as empresas, em ações de planejamento a curto, médio e longo prazo. E dentro dos alvos estratégicos da década do envelhecimento saudável, eu sublinho aqui a quarta estratégia, que é a questão de de propiciar o acesso aos cuidados de longo prazo às pessoas idosas que necessitem. Então, nós sabemos que essa é uma pauta emergente, extremamente necessária, e esse foi o objetivo, então, do nosso projeto. Nós objetivamos levantar aí, investigar as perspectivas de cuidados de longa duração ao envelhecimento na década do envelhecimento saudável, nós estamos na metade da década, e para que daqui 25 anos, em 2050, bem como os desafios e oportunidades das políticas de cuidados continuados de longa duração no Brasil. Nós investigamos pessoas adultas e idosas brasileiras, residentes em Brasília e São Paulo, e também opiniões de especialistas e profissionais da área do envelhecimento. Tratou-se de um estudo transversal, quantitativo e exploratório. Investigamos nessa etapa do projeto, o projeto está em desenvolvimento, mas nós já temos dados de 640 brasileiros, pessoas adultas e idosas, e também 209 especialistas na área do envelhecimento. Então,
Nós basicamente visitamos instituições, grupos acadêmicos, associações de pessoas idosas. Também entramos em contato com conselhos dos direitos das pessoas idosas, divulgamos um formulário eletrônico e também fizemos aplicação face a face em algumas pessoas idosas sem acesso à internet. No nosso questionário, nós fizemos um voltado para pessoas adultas e idosas, investigando questões relacionadas à saúde, quem poderia te auxiliar caso você precise de algum suporte nas atividades de vida diária, o conhecimento e a avaliação dos cuidados de longa duração e também as expectativas de cuidado. Para a população de especialistas, nós avaliamos a questão de como eles compreendem as políticas, como avaliam os cuidados das pessoas idosas. Tratamos também sobre a década do envelhecimento saudável, então qual é a percepção deles a respeito dos 4 alvos estratégicos da década do envelhecimento saudável e também a perspectiva para 2050. Então, aqui alguns resultados parciais que nós temos da população de 640 adultos e idosos, a maioria que respondeu o nosso questionário é composta por pessoas do sexo feminino, com ensino superior, etnia branca, casado com companheiro, cônjuge, aí 1/3 com renda de 3 a 5 salários mínimos, que coabitavam com filhos ou cônjuge e que já tinham passado pela experiência de cuidar de uma pessoa idosa ou tinham pessoas idosas na família. Sobre a questão das expectativas de cuidados e também da avaliação de saúde, nós observamos que praticamente todos referiram, quase todos, né, 88% referiram ter com quem contar caso precisem de ajuda para as AVDs. Essas pessoas eram majoritariamente compostas por filhos e cônjuges, e com relação à questão de avaliação do próprio envelhecimento, 1/3 referiu basicamente o envelhecimento como regular, ruim ou muito ruim, 50% estavam pouco ou muito pouco satisfeitos com o atendimento de saúde e quase 40% referiram acesso regular, ruim ou muito ruim aos serviços de saúde. Sobre os cuidados de longa duração, chamou a nossa atenção que 61% desconheciam serviços de cuidados continuados, 81,3% referiram preferir receber cuidados em casa, caso necessitem, e praticamente quase toda a nossa população acredita que os cuidados de longa duração não serão suficientes para 2050. Aqui, com relação à população de especialistas, então, o perfil um pouco semelhante ao perfil de pessoas adultas e idosas, no que se refere a sexo, etnia, estado civil e renda. Observamos que essa população, basicamente 80%, referiu ter pós-graduação e quase 35% atuavam na assistência às pessoas idosas. Assim como o público anterior, esse público referiu, por exemplo, que nós não temos políticas efetivas para atender as demandas das pessoas idosas. E as políticas mais efetivas que foram elencadas foi a proteção social, então o Sistema Único de Assistência Social, e a da saúde. 95,7% não estavam satisfeitos em relação ao apoio do Estado na execução das políticas de longa duração, de cuidados de longa duração. 69,4% se sentiam muito pouco ou pouco próximos aos formuladores de políticas públicas. 74%
avaliaram que os tomadores de decisão estavam muito pouco ou pouco preocupados sobre a questão do atendimento às pessoas idosas e basicamente só 0,5% acreditavam, por exemplo, que a oferta de cuidados às pessoas idosas com limitações funcionais eram suficientes. Aqui nós temos os alvos da década do envelhecimento saudável. Nós perguntamos para os especialistas de 1 a 5 o quanto nós estávamos conseguindo alcançar cada estratégia. Então, vocês observam aqui que grande parte da população se concentrou no meio. Então, o que denota uma resposta mais conservadora, no sentido de que estamos no caminho, mas não mais para plena realização, né? Então, aqui a questão da qualidade e cobertura da atenção primária. Depois, aqui a questão dos cuidados de longa duração de qualidade. Então, vocês observam que também houve uma concentração no meio aqui, tá? Aqui as cidades amigas das pessoas idosas também. E por fim, mudar a forma como pensamos e sentimos sobre o envelhecimento. Talvez essa pergunta aqui foi a que foi mais otimista do ponto de vista das outras respostas. Como tendências ao avanço dos cuidados de longa duração para 2050, os especialistas propõem, por exemplo, o uso de sistemas integrados de informação, como o uso de uma tecnologia que possa ajudar no mapeamento e tomada de decisão sobre os cuidados. Aqui nós temos também a temática das cidades amigas das pessoas idosas como uma estratégia promissora de grande alcance e a qualificação dos recursos humanos, talvez um dos calcanhares de Aquiles que nós temos no momento. Profissionais que não são formados na pauta do envelhecimento e que precisam de uma especialização ou de um estudo maior. Aqui apareceu também a questão do telemonitoramento, casas inteligentes, envelhecimento no lugar, age in place, e a temática da inteligência artificial. Então, a pergunta é: estaremos preparados para 2050? A resposta é pensar o que nós estamos fazendo nesse momento. Então, ações de ampliação e qualidade do acesso à saúde, até o planejamento de políticas de cuidados domiciliares de longa duração, tornam-se necessárias. Nós observamos que a descrença de que em 2050 os cuidados de longa duração serão suficientes suscita ações a curto, médio e longo prazo. Os especialistas eles foram mais conservadores em relação ao alcance das estratégias do envelhecimento saudável. Nós estamos no meio da década, então talvez tenhamos aí um termômetro sobre isso, mas temos que pensar, por exemplo, será que essas estratégias elas de fato envolveram o Estado, o mercado, a sociedade? Como é que será que a gente poderia maximizar o alcance dessas estratégias, colocando em pauta a questão da tecnologia, formação de recursos humanos e também mudanças no ambiente, nas cidades amigas das pessoas idosas? No Brasil, há em curso esforços para a criação de políticas e programas. Então, a política de cuidados, a política de cuidados paliativos, a pauta das pessoas com demência, mas as ações elas ainda seguem a passos lentos. Em 2030, nós temos aí uma estimativa de 4,8 milhões de pessoas dependentes e sem apoio nas atividades de vida diária. Então, é um grande contingente que precisa ser olhado pelo Estado. Nós temos programas que são muito importantes, sendo implantados no Brasil, como o Programa Maior Cuidado de Belo Horizonte, o Programa Acompanhante de Idosos e também os Centros Dias.
em que a pessoa idosa passa uma parte do dia e vai para a sua casa. Mas ainda essas experiências não estão difundidas no Brasil. Precisamos pensar seriamente sobre isso, porque a grande preferência das pessoas é o cuidado domiciliário. Nós temos aqui a questão dos recursos humanos. Então, no Brasil, nós temos poucos profissionais que trabalham com envelhecimento, especialmente os geriatras, os profissionais especialistas e também os gerontólogos em número insuficiente. Então, nós concluímos que os objetivos da década do envelhecimento saudável, eles devem ser a pauta da formação de agenda dos tomadores de decisão. E essa formação de uma agenda, ela poderia considerar o capital humano de especialistas estudiosos, bem como o potencial de criação de serviços, inovação, programas voltados para as pessoas com limitações funcionais, e isso precisa começar o mais urgente possível. Então, aqui algumas referências que nós utilizamos. Então, quero concluir essa apresentação com essa reflexão de que o futuro é uma construção que se inicia no presente e que em 2050 possamos ser bem cuidados. Deixo aqui os meus contatos e também o meu e-mail, o telefone, e fico à disposição para discutirmos mais. Agradeço a presença de todos. Muito obrigado.